de todos, no final de 2011, a Compacta criou o índice custo sobre vendas e criou metas para melhorar esse índice. Para se bater uma meta, tem que ter ações, tem que ter medidas. Não é porque a meta existe que ela vai ser atingida. Preciso mudanças. Só que houve uma certa dificuldade de determinar quais medidas são essas, o que vai ser preciso fazer para bater a meta. Isso é natural no início de qualquer processo de aprendizado. Com isso, nós resolvemos aprofundar nesse índice. O que nós descobrimos? Que o custo é importante, só que é difícil atuar nele. O custo é bastante fixo. Não dá para cortar de forma significativa o lucro de uma loja, o custo de uma loja. Mas as vendas são mais flexíveis. Dá para atuar na venda de forma a melhorar o índice para bater nas metas. Para isso nós dividimos as vendas em 3 subíndices. Três subíndices para quê? Para a gente entender melhor ela. Entendendo melhor ela, poder atuar em sua melhoria. Quais são esses 3 subíndices? O primeiro é o potencial. Potencial é o seguinte: é a venda real, a venda efetiva, dividida pela venda potencial. O que significa isso? Significa que um cliente foi numa loja e tomou em um contrato R$2.000. Só que poderia ter tomado, via margem, via recompra, R$10.000. Portanto, o potencial desse cliente foi apenas 20%. Ou seja, muito baixo. O cliente já existe, o cliente já está lá, já foi conquistado, mas está sendo mal aproveitado. Nós temos que melhorar esse potencial. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que, em média, o potencial das lojas não está bom. O potencial varia de 40% a 50%, em média. Apesar de que tem loja aí fazendo 85%, tem loja aí fazendo 20%. É uma variação muito grande. Eu vejo esse índice, que poderia ser, alguém poderia falar como desperdício, o que na verdade é, que o tempo passou e poderia ter acontecido vendas melhores, mas eu vejo isso como uma forma bastante otimista. Otimista por quê? Porque nós já temos uma forma, um indicador que nos mostra que é possível aumentar as vendas. Como? Aproveitando melhor os clientes que já existem. Não precisando investir mais, não precisa atrair novos clientes. É só aproveitar o melhor que já tem. E já tem lojas com 85% de potencial aproveitado e mostra que é possível fazer isso. Outro desdobramento das vendas é o atendimento por funcionário. O atendimento do consultor de vendas. Se, em média, o atendimento de funcionário é 100, por exemplo, significa que, em média, cada consultor de vendas atende 100 clientes por mês. Esse indicador é interessante para ver o quanto cada funcionário está sobrecarregado. Se ele for baixo, significa que o funcionário está ocioso. O funcionário poderia trabalhar mais. Tem outras lojas que tem funcionário com indicadores melhores. E se o atendimento funcionário for alto, significa que os funcionários estão sobrecarregados, estão trabalhando muito, atendendo muito cliente. Consequentemente, esse indicador é um parâmetro para quê? Para a gente ver se precisa ou não contratar novos funcionários. Porque às vezes a loja fala, eu preciso de novos funcionários. Pô, mas o atendimento funcionário seu está baixo, como é que você precisa de novos funcionários? Ou então acontece, a loja precisa de novos funcionários e o atendimento funcionário está alto, está bem acima da média da rede como um todo. Aí poderia justificar. Outro desdobramento da venda é a perda. A perda, existem duas fontes de perda. Uma é a qualidade do contrato.
O que significa perda de qualidade? Às vezes o cliente foi lá na loja, fez a compra, tal, mas o contrato ficou incompleto. O contrato não foi feito com todos os documentos necessários. Com isso, o contrato vai lá para o banco e o banco rejeita o contrato. Aí perdeu-se tempo, às vezes é preciso um retrabalho, é preciso chamar o cliente de novo, às vezes o cliente já se comprometeu em outros empréstimos, e com isso perde-se pela qualidade do contrato. Outra perda que acontece também é a perda da recompra. Pela recompra, a Compacta viu que é um índice importante, e com isso nós vamos medir, nós vamos acompanhar o quanto que cada loja perde por recompra. Por quê? Porque às vezes é feita a venda, mas lá na frente perde-se por causa da recompra que não foi concluída. Com isso, gente, o que eu quero, o que a Compacta quer chegar nisso tudo? Quer chegar em indicadores que mostram o caminho a seguir em relação à venda. E esses indicadores são potencial aproveitado, atendimento por cliente, por funcionário e perda. E a gente vai ajudar a loja a criar as medidas, as ações necessárias para bater a meta, com base nesses indicadores. Alguns cenários podem vir a ocorrer. Vamos pensar no cenário. Cenários para a loja. Pode ter uma loja com alto potencial aproveitado. E alto atendimento do funcionário. Alto potencial aproveitado, ou seja, o cliente vai lá, poderia pegar X e pegou X, não pegou menos. E os funcionários trabalhando muito, com vários clientes sendo atendidos no seu dia a dia. Se acontecer isso, o que significa? Significa que a loja ela atingiu um nível lá que é difícil ela subir com os clientes atuais. E o que poderia ser pensado como medida para melhorar o índice? Poderia ser pensar a expansão da loja, abrir uma nova loja, contratar novos funcionários, fazer propaganda na cidade vizinha, ou seja, expandir a base de clientes, porque os clientes que já existem já estão sendo aproveitados. Outro cenário possível é o do baixo potencial aproveitado. Ou seja, o cliente já existe, ele já está lá, só que ele negocia muito menos do que ele poderia. Com isso, não justifica, por medida de uma loja com essas condições, expandir, contratar mais funcionários, buscar novos clientes. Por quê? Porque isso tem custo. E o que é o mais barato? O que é o mais inteligente? É aproveitar melhor o potencial do cliente que já existe. E como fazer isso? Às vezes uma medida interessante é treinar os funcionários, conscientizar a equipe que os funcionários estão mal, os clientes estão mal aproveitados, motivar a turma. Para quê? Para aproveitar melhor o potencial dos clientes já existentes. Outro cenário possível também é o baixo atendimento por funcionário. Se estiver baixo o atendimento funcionário, significa que os funcionários estão ociosos. E o que pode ser feito? Pode ser feito um aumento da base de clientes da loja, pôr mais cliente na loja. Como que é feito isso? Propaganda, marketing, promoção, buscar o cliente. E o que vai nos dizer que tem lógica essa busca dos nossos clientes é o baixo atendimento funcionário, ou seja, os funcionários estão ociosos. Qual, gente, é a conclusão disso tudo? A conclusão disso tudo é que a Compacta agora vai levantar os indicadores potencial, atendimento do cliente e perda. Para quê? Para direcionar, para ajudar a loja a entender o que está acontecendo na própria loja
e tomar as medidas necessárias para aumentar a venda. Aumentando a venda, o custo dividido pela venda que aumentou, melhora o índice e fica mais fácil de bater a meta. Ok?